Aleluia! Oh, aleluia! Meu Deus do céu. Você está feliz com Jesus no coração? Muito bom. Coisa boa. Aleluia. Para quem não me conhece, sou Marco Oliveira. E nós somos ministros dessa casa. Tem nem um mês que eu cheguei, viu? Mas Deus é bom. Deus nos conduziu para esse lugar. E nós estamos felizes com o que temos visto, ouvido. Né? Agradeço também a pastor Saulo pela oportunidade. Porque eu sei que o púlpito é um lugar sagrado. É um lugar santo, né? E, enfim. E esse mês de janeiro, pela inspiração do Senhor, nosso pastor propôs para todos os cultos falarmos sobre o quê? Ah, então quer dizer que você está vindo para os cultos, graças a Deus. E vamos falar sobre o que hoje? Fé. De novo. Hebreus 2, versículo 1 diz que a gente não deve ficar, sabe? A gente tem que se apegar com mais firmeza às verdades ouvidas. Cada vez que você ouve, olha, a fé não vem pelo ouvir, a gente já não aprendeu isso? Fé vem pelo ouvir. Permanece, não é? Pelo meditar. E ela acontece pelo praticar. Então, quanto mais você ouve, mais você vai ficar convicto. Por isso que é muito, você precisa ter muito cuidado com aquilo que você está ouvindo. Nós não podemos ouvir qualquer coisa. Nós não podemos ficar ouvindo qualquer besteira. Inclusive, não é todo, entenda o que eu vou dizer agora, viu? Sem jogar uma cadeira em mim. Não é todo pregador de internet que você tem que acompanhar. Obrigado, irmã, pela ajuda. É bom quando tem pessoas apoiando o pregador, né? A gente fica mais animado, mais feliz. Você está entendendo? Porque, olha, entenda, não é que a gente está querendo se achar a última Coca-Cola do deserto, não. Mas nem tudo o que o pessoal está dizendo por aí é o que a Bíblia diz. E não é porque é gospel que é a verdade. Deixa eu falar, não vou abrir essa caixa não, que isso não é minha mensagem de hoje. Amém? Hoje nós vamos falar sobre fé na obra da cruz. O que nós temos que entender sobre a obra da cruz e crermos nisso. Se você entender o que aconteceu na obra da redenção, sua vida nunca mais vai ser a mesma. É mesmo? É, nunca mais. Vamos começar aqui em Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12, a partir do verso 1. Nós vamos caminhar um pouquinho nas Escrituras. Você gosta de ler sua Bíblia? Então, fique pronto para ler a Bíblia hoje. Amém? Glória a Deus. Hebreus 12, verso 1 fala assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente, diga, olhando firmemente, não tirando o olho, amém? Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Aleluia. Então, o escritor aos Hebreus está nos alertando, não é? E tomando como base aquilo que ele já vinha falando no capítulo anterior, capítulo 11, e a gente sabe o que está lá no capítulo 11, é a galeria dos heróis da fé, né? Eu não sei se você sabe, mas o texto original, quando foi escrito da Bíblia, não tinha capítulo e versículo. Isso é um recurso da nossa geração. Então, isso é muito importante nós entendermos isso, porque nem sempre quando muda o capítulo, mudou o assunto. Ele fala algumas coisas no capítulo 11 sobre os heróis da fé, continua falando no capítulo 12 o mesmo assunto. E ele está dizendo o seguinte: olha, preste atenção, porque você tem um grupo de testemunhas que te antecederam.
pessoas às quais você deve se inspirar. E aí tem aquela lista enorme dos heróis da fé. Se eu não estou errado na conta, parece que são 29 vezes que no capítulo 11 de Hebreus se diz pela fé. Pela fé, pela fé, pela fé, pela fé, pela fé, pela fé. Até você decorar que é pela fé. Ouvir, para poder aprender. Entendeu isso? Mas ele está continuando o assunto e diz assim, olha, nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. Que testemunhas são essas? Os heróis da fé, certo? E aí, eles são uma inspiração ou não são? São, mas tem uma muito maior. O Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus, Ele não só nos deu um exemplo, Ele não só foi um exemplo e é um exemplo, como Ele fez coisas que nenhum dos outros que o antecederam ou que foram contemporâneos dele conseguiu fazer. Porque você tem que entender que Jesus é Deus. Ele é Deus e Ele não perdeu sua divindade quando Ele se tornou um homem. Agora, a nossa cabeça não vai alcançar a magnitude do que é você ser Deus, estar na sua glória e abrir mão de coisas para se tornar um ser humano, para poder cumprir uma missão. E aí a Bíblia me diz, não é? E a gente vai para Filipenses capítulo 2, rapidamente, eu gosto demais desse texto. Filipenses capítulo 2, versículo 5, diz: tende em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. Em umas versões esse versículo está: pense da mesma maneira que Jesus pensa. Como é que Jesus pensa? Pois ele, subsistindo na forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou. Então, Jesus sendo Deus, deixa eu usar uma linguagem contemporânea nossa, ele não chegou aqui chutando balde. Eu mando aqui, rapaz. Não, ele se submeteu. As autoridades que foram constituídas para ele se submeter, seus pais, seus líderes espirituais, e primeiramente a Deus. Aleluia. E a gente está querendo ser alguma coisa, né? Eita. Deixa eu me esconder aqui. Tem a mesma forma que Jesus pensou. Seja como? Se esvazie. Porque se você não se esvaziar, você não pode ser cheio de volta. Não, acho que você não entendeu isso. Quem não se esvazia de si mesmo não vai dar espaço para o Espírito encher. Glória. E esse Jesus, a Bíblia nos diz aqui em Hebreus, voltando para o Hebreus 12 aqui que a gente está acompanhando. Ele diz que ele tinha uma alegria que estava proposta, mas ele não olhou para isso. Ele abriu mão da sua alegria para nos dar alegria. Ele abraçou a nossa tristeza para nos dar alegria. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Ele abraçou a nossa tristeza para nos dar a verdadeira alegria. Porque, irmão, ser alegre, andar em paz e alegria segundo o mundo é andar bem, tranquilo, quando tudo está bem. Mas a alegria segundo Deus, a paz segundo Deus, é continuar em paz e alegria quando nem tudo está bem. Essa é a proposta do reino de Deus. Você não é desse mundo, meu filho. Você não é desse mundo. Você não tem que se basear no que o mundo diz, né? Eu não vou ficar alegre ou triste porque o esporte perdeu ou ganhou. Enfim. O meu é o Palmeiras, tá? Então por isso que eu sou mais feliz. Estou brincando, gente. Falar isso em Pernambuco é complicado. Estou brincando. É só para a gente descontrair. Aí veja só. O escritor aos Hebreus está dizendo que nós precisamos nos inspirar nos que nos rodeiam, nessas nuvens de testemunha, nos desembaraçar das coisas que nos estão trazendo peso, deixar o pecado de lado e andar com perseverança, correr com perseverança.
Eu não sei se você percebe, mas nos últimos tempos o povo anda mais, assim, como é que eu posso dizer? Tá vendo que até tem que escolher as palavras agora? Mais mimizento, mais dodóizinho. Não pode dizer nada. Já arruma um bocado de inimigo. Não, vamos sair dessa, pelo amor de Deus. Ah, Jesus, obrigado. Mas a proposta da carreira que Ele nos dá é olhando firmemente, não tirando os olhos. Essa ideia de olhar firmemente é você tirar os olhos de algo e se fixar em uma coisa que você não muda. Isso quer dizer foco. Vocês devem se lembrar de Pedro quando estava andando sobre as águas. O que fez ele afundar? Ele tirou os olhos de Jesus. Ele olhou o vento. Então, você pode estar vivendo o momento mais sobrenatural da sua, porque aquele era para mim, acho que foi o momento mais sobrenatural que Pedro viveu. E a gente até fala mal de Pedro, porque ele afundou, mas rapaz, ele foi o único que teve coragem de sair do barco. Os outros ficaram sentados no lugar de conforto ali. Deixa eu ver o que vai acontecer. Não é assim? Você toma uma atitude de fé, é tido como doido. Isso aconteceu comigo. Aleluia. E o povo só fica olhando. Quero só ver o que vai acontecer. Olha só. Tomou uma decisão. Ó. Como é que vai ser? Vai ser. Você não pode ser exagerado, não pode ser agoniado, mas se você tomou uma decisão em cima da palavra, fique tranquilo. Vai acontecer. Vai acontecer. Porque o que o Senhor espera de nós é não tirar o foco do autor e consumador da sua fé. É Ele quem nos deu a fé, Ele é o autor, a autoria da fé é dele. E a palavra consumador quer dizer aperfeiçoador. É Ele que nos deu a fé e é Ele quem nos ajuda a aperfeiçoar essa fé. Através da sua vida, do seu exemplo, mas também da redenção. Tem uma figura na Bíblia, na verdade é um fato que aconteceu com o povo de Israel. Isso está em Êxodo capítulo 15, queria que você fosse para lá, Êxodo 15, versículo 22, que me chama muita atenção. Eu acho que a gente consegue fazer uma conexão com aquilo que a gente quer conversar aqui hoje. Eu estou na introdução, tá? A hora que me achou, meu Deus. Êxodo 15, versículo 22, fez Moisés partir Israel do Mar Vermelho e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Afinal, chegaram a Mara. Todavia não puderam beber das águas de Mara porque eram amargas. Por isso chamaram-lhe Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançando a Moisés nas águas, as águas se tornaram doces. Aleluia. Eu quero que você pegue essa figura. Eles chegaram no lugar, aquela multidão para beber água, a água era amarga. Algumas traduções vão até dizer que era salobra. Você não consegue nem beber água salobra, né? A água tem que ser potável. E a água ali era amarga. A terra de Mara, a palavra Mara quer dizer amargo. Certo? E aí Moisés falou: eu vou fazer o que, Deus, aqui? Deus mostra uma árvore para ele. Ele corta a árvore e joga na água. Então, veja só, isso é um tipo do que Deus fez. Ele cortou uma árvore e deitou sobre a nossa amargura. E a fonte que estava em nós, que era amarga, se tornou doce. Porque Jesus falou para aquela mulher samaritana: olha, se você beber dessa água de novo, você vai voltar a ter sede. Mas se você beber da água que eu te der, nunca mais você vai ter sede. E eles continuam a viagem e chegam num lugar chamado Elim, aonde haviam 12 fontes de água. E isso mostra o projeto de Jesus, porque quando ele está conversando com a mulher samaritana, ele fala de uma fonte
que ia jorrar para a vida eterna. Isso fala do novo nascimento. Mas só que no capítulo 7 de João, ele está diante das pessoas lá no meio da multidão e disse: olha, quem tiver sede, vem a mim e beba. Aquele que tiver sede, do seu interior fluirão rios de água viva. Então a proposta do reino de Deus, de acordo com aquilo que Jesus iria fazer na redenção, não era ficar só na fonte, só bebendo a água da fonte. Tá bom, se você ficar só bebendo a água da fonte, você não vai morrer, você vai ser salvo, vai para o céu. Mas o plano de Deus é que fluam rios de você, que fluam rios de nós, porque eu estou recebendo. Provérbios fala que aquele que dá de beber também será descedentado. Então, muito mais Deus quer que você seja a resposta da oração de alguém do que você querer as respostas da sua oração. Eu não estou dizendo que está errado você buscar a resposta da oração, não. Mas é que a gente está sendo muito egoísta de vez em quando. Eu quero que Deus me dê. Mas que tal você pedir para alguém que precisa também? Ou já fazer por alguém? Isso é o reino, irmãos. Amém? E aí o nosso Senhor, sendo autor e consumador dessa fé que Ele nos ensinou a ter, que Ele nos inseriu nela, pela sua palavra, crendo nela e confessando com a boca, Ele tinha uma proposta. Ele poderia ter ficado no céu, na alegria que estava lá, eternamente. Não ia mudar nada para Ele. Mas Ele decidiu suportar a cruz. Ele decidiu. Sabe, amados, o momento mais difícil para Jesus na crucificação não foram os pregos nas mãos e nos pés. Não foram as chibatadas que ele levou. Se bem que isso doeu muito, machucou muito, feriu muito o corpo dele. Mas ali estava só ferindo o corpo. A coisa mais difícil que Jesus passou foi ser desligado de Deus. Uma das coisas que Jesus fala na cruz é: Eli, Eli, lama sabachthani. Meu Deus, por que me desamparaste? Eu não sei se você já prestou atenção nisso, mas nunca, em lugar algum da Bíblia, dos evangelhos, Jesus chamou o Pai de Deus. E ali ele estava chamando: meu Deus, por que me desamparaste? Percebeu nisso? Sabe por que isso aconteceu? Jesus precisou chamar o Pai de Deus para que nós pudéssemos chamar Deus de Pai de novo. Ele teve que chamar o Pai de Deus para nós podermos chamar Deus de Pai, porque a paternidade de Deus tinha sido desligada por causa do pecado. E Ele tomou o nosso lugar. Ele tomou, Ele se fez. E aí a gente vai para Gálatas capítulo 3, por favor, verso 13 e 14. Gálatas 3, 13. Eu gosto demais desse texto. Meu Deus do céu. Aleluia. Gálatas 3, 13 diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Para que, toda vez que você encontrar nos escritos de Paulo, especialmente nos escritos de Paulo, um para quê, ou para isso, é um propósito. Por que Jesus se fez maldição? Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios. Aleluia. Aleluia. Eu sei, acho que era hora de você começar a dançar e ficar feliz. Porque a gente dança e corre, tá bom, vamos celebrar o que a gente recebeu, mas celebre que você não tem mais maldição sobre você. Ele se fez maldito, sabe? E nós precisamos entender do que Jesus nos resgatou. Essa ideia de resgatar é pagar o preço por alguém que estava preso no mercado de escravo. Alguém que estava escravizado, e você sabe que no tempo da escravatura, né, as pessoas eram objetos. Se pagava um preço para comprar e vender alguém. E é interessante olhar essa ideia do resgate, porque eu me lembro
da história de Oséias. O profeta Oséias teve uma experiência muito tensa com Deus. Ele se casou com uma mulher, se apaixonou com uma mulher, por uma mulher, teve filhos com essa mulher, e essa mulher voltou a se prostituir. E Oséias, sendo um profeta, imagine um profeta, um homem de Deus, que se casou com uma mulher que era prostituta. Aquilo não era a perfeita vontade de Deus, no sentido de ser a melhor coisa para Oséias, mas aquilo era um sinal que Deus estava dando para a terra, para o povo de Israel. Imagina o extremo que Israel chegou de desobediência. Porque o Senhor disse: olha, Oséias, você é como eu, e ela é como Israel, que está se prostituindo com outros deuses. Assim como sua mulher saiu de casa para se prostituir fora de casa, assim é Israel comigo, está se prostituindo com outros deuses. Mas o momento mais emocionante da história de Oséias, sabe qual é? É o momento em que ele vai lá no prostíbulo, na casa onde ela estava, paga um dote, paga um preço e traz ela de volta para dentro de casa. Dizendo: minha filha, você vale muito mais do que eu estou pagando, venha-se embora porque eu te amo. E não foi exatamente isso que Deus fez. Ele pagou o preço, não é? Através de Jesus. Jesus tomou a nossa dívida, pagou o preço que era contra nós. Diz lá em Colossenses que o escrito de dívida que era contra nós foi cravado na cruz do Calvário. Um alto preço. Olha, eu costumo dizer o seguinte: o evangelho é de graça, mas não foi de graça. Você recebe o evangelho e a salvação de graça, mas teve um preço. Alguém pagou, irmãos. Como a gente costuma falar por aí no meio corporativo, não existe almoço de graça, né? Quando alguém te chama para almoçar, corporativamente falando, tem alguma coisa por aí. Né? Você já prestou atenção nisso? Bora almoçar ali. Eita, já lá vem. Lá vem o golpe. Não é não? Não tem almoço de graça. Sempre há alguém pagou. Ainda que você coma, pega isso, é um princípio. Ainda que você coma num bom lugar, não é? E você usufruiu daquilo, alguém pagou. Nós estamos usufruindo agora de algo que alguém pagou. Eu ouvi de um homem de Deus uma vez um conceito da palavra de Paulo que nos diz que nós somos mais que vencedores. Você é mais que vencedor? Você já entendeu isso? Mas nós somos mais que vencedores por herança e não por ação, porque eu não fiz nada para ser mais que vencedor. Aí eu quero que você imagine um lutador, seja lá de qualquer categoria, não é? Ele se prepara, ele tem que se sacrificar, acordar cedo, ter seu condicionamento físico, não pode comer qualquer coisa, tem uma vida regrada, disciplinada, não é assim? E aí vai para, vou pensar aqui no MMA que eu gosto de ver, vai para o octógono, só levar paulada, sai com a cara troncha. Eu estou me lembrando de Rock, só os novinhos que vão lembrar do filme, deixa pra lá. Sai com a cara toda amassada, mas tem um cinturão que vale $1 milhão, né? Ele lutou para receber o cinturão, mas a mulher e os meninos vão gastar $1 milhão sem ter levado um tapa. Toma, meu bem, um cartão com $1 milhão, ó que coisa linda, aleluia. Elas não levaram um tapa. Nem os meninos gostam de $1 milhão do negócio. Oh, aleluia. Já pensou, irmã? Pensa aí, irmã, um cartão de $1 milhão. Glória, né? Mas é mais ou menos isso que aconteceu com a gente. Quem apanhou, por assim dizer, nessa analogia, foi ele. Quem sofreu, foi ele. E nós estamos vivendo o benefício disso. Ele nos resgatou da maldição da lei. E o que era a maldição da lei? Morte, miséria e enfermidade. Diga: morte, miséria e enfermidade. Você concorda? Vamos ver se você é uma pessoa normal como eu sou. Você não paga uma conta 2 vezes, paga?
A não ser que seja por engano, né? Que eu já paguei. Aí você tem aquela burocracia para pegar o reembolso e tal, não sei o que, enfim. Mas você não vai pagar 2 vezes. Assim, conscientemente você não vai pagar 2 vezes a mesma conta. Ok? Vou lhe dizer uma coisa. Aceitar o resultado de morte, enfermidade e miséria na sua vida é pagar a conta de novo. Porque Jesus já pagou. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em mim, Ele pensava em ti, pensava em nós. Um alto preço, irmãos, foi pago. Ele se fez maldição por nós, nos livrando da morte. E essa morte não é só morte física, é especialmente a morte espiritual. O afastamento de Deus. Foi por isso que Jesus teve que morrer espiritualmente também. A morte de Jesus não se limitou ao físico, porque senão jamais ele conseguiria nos substituir. Ele precisou tomar a nossa morte. Ele morreu a nossa morte. E aí depois ele matou a morte. Como diz pastor Saulo, né? O dia que a morte morreu. Oh, aleluia. A morte já morreu. Porque o efeito dela não tem mais efeito sobre você. Glória a Deus. Ele se fez maldito por nós. Ele se fez pecado por nós. Ele se fez enfermos por nós. Ele se fez alguém pobre. Ele não era pobre. Ele se fez substitutivo. 2 Coríntios 8:9 fala isso. Ele, sendo rico, se fez pobre. Então não aceite falta na sua vida como sendo uma coisa normal, não, irmão. Não aceite enfermidade na sua vida como sendo uma coisa normal, não. Não aceite os efeitos da condenação do pecado na sua vida, porque é ilegal. Não tem mais poder legal contra você. Porque ele se fez maldito por nós. Quer ver isso? Vamos para Isaías 53, por favor. Isaías 53, por favor. Essa é a principal profecia sobre a crucificação de Jesus. Tem outras profecias também, e se der tempo a gente chega lá, mas eu queria me concentrar nessa. Isaías 53 é um texto tão poderoso que certa vez um pastor leu esse texto para um ateu. E a conversa foi o seguinte: rapaz, o pastor leu, diga, ô meu amigo, ele está falando de quê aqui? Não, ele está falando da crucificação de Jesus, não é? É, mas a pessoa que escreveu estava lá no momento? Ele não. Não é possível. Ele, amigo, esse texto aqui foi profetizado quase 700 anos antes. Quase 700 anos antes, Isaías teve uma visão do Calvário. E nessa visão, nessa profecia, ele viu, como está lá em 53, versículo 4, que você conhece. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Essa ideia, essa palavra, essa expressão ferido de Deus, é a mesma ideia de maldito. Porque a Bíblia fala lá em Gálatas, fazendo menção a Levítico, a Deuteronômio, desculpa, que diz que uma pessoa quando era morta, ela não podia ficar presa no madeiro. E o madeiro era uma cruz, um calvário.
aliás, uma cruz mesmo, que era uma haste, você sabe muito bem que é uma haste, com outra trava para você ficar preso lá e morrer. E é interessante que o texto de Deuteronômio diz que ele não podia passar o dia, não podia passar a noite lá, mas que aquele que estava no madeiro, na cruz, era um maldito, era um ferido. Então, quando as pessoas olharam, se você olhar, o tempo não me permite, mas você pode ler Isaías 52 também. Lá fala que quando as pessoas olharam para Jesus, ele estava desfigurado. Eles não reconheceram Jesus, de tão desfigurado que ele estava. Aquele filme da Paixão de Cristo, de Mel Gibson, eu acredito que chega ali 40% da verdade. 40%. Sabe por que é 40%? Porque o filme e o relato da história consegue falar daquilo que estava sendo visto a olho nu. Mas ninguém conseguiu ver os bastidores do reino do Espírito. Os bastidores ninguém conseguiu ver. E a Bíblia nos diz, versículo 7 aqui de Isaías: ele foi oprimido, humilhado, não abriu sua boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Um outro texto que diz respeito a isso é o Salmo 22, por favor, vamos lá. O Salmo 22 é um cântico profético. E eu não sei se você já enxergou isso nele, mas eu vou ler só partes aqui dele, não dá para ler tudo, senão o tempo vai embora. Mas eu peço que você leia o Salmo 22 e o Salmo 18. Mas olhe com um novo olhar, porque esses dois salmos relatam Jesus na cruz e no inferno, no nosso lugar. O Salmo 22 começa assim: Deus meu, por que me desamparaste? Onde é que você viu isso aí? Na cruz, Jesus falou isso. Porque se acham o nome da minha salvação as palavras do meu bramido. Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém eu não tenho sossego. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e os livrastes. A ti clamaram e se livraram. E confiaram em ti e não foram confundidos. Mas eu sou um verme e não um homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Não pega esse versículo naquela vez que você abre a Bíblia e bota o dedo, viu? Eu sou um verme. Não, você não é um verme. Jesus estava numa situação de humilhação no nosso lugar, quando ele desceu à sepultura. E aí no versículo 7 diz: todos que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Confiou no Senhor, livre-o ele, salve-o, pois ele tem nele prazer. Era tudo o que as pessoas estavam fazendo, tirando onda com Jesus na cruz. Aí, não subiu, agora desça. Não foi assim? Está aqui, registrado. Verso 16: cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeiam, transpassaram minhas mãos e os pés. Jesus sendo transpassado, sendo furado nas suas mãos e nos seus pés. 18: repartem entre si minhas vestes e sobre a minha túnica deitam sortes. Tu, porém, Senhor, não te afastes de mim, força minha, apressa-te em socorrer-me. Livra-me da alma da espada e das presas do cão a minha vida. Salva-me das faces do leão e do chifre dos búfalos. E sim, tu me respondestes. Aleluia. Naquele momento em que Jesus estava lá, no nosso lugar, porque ele precisou morrer física e espiritualmente, e ele desceu ao inferno no nosso lugar. E lá, nós entendemos que ele clama ao Pai para o livrar daquela situação. Isso está relatado no Salmo 18, vá lá por favor. Aleluia. Versos 4, 18, 4. Vai ficar bom aqui, viu? Laços de morte me cercaram, torrentes de impiedade me puseram terror.
Cadeias infernais me cingiram e tramas de morte me surpreenderam. Na minha angústia, clamei ao Senhor. Gritei por socorro ao meu Deus, e Ele do seu templo ouviu a minha voz, e o seu clamor lhe penetrou os ouvidos. Então a terra se abalou e tremeu, e vacilaram também os fundamentos dos montes, e se estremeceram, porque Ele se indignou. Escute aqui, não é Davi clamando a Deus, é Cristo clamando ao Pai. Profeticamente, está entendendo isso? Ele estava lá, naquele momento, aguardando a ressurreição. Aguardando o momento que ele ia ser ressuscitado, porque ele tinha dito: eu vou morrer, eu vou ser sepultado, isso no lugar de vocês, mas eu não vou ficar lá. Ele não ficou lá. E a Bíblia diz aqui no versículo 9: das narinas subiu fumaça, e fogo devorador da sua boca lhe saíram brasas ardentes. De onde saiu isso? Deus, irado contra o diabo, não contra Jesus. E a Bíblia nos diz no versículo 9: baixou ele os céus e desceu. Aleluia. E teve sobre os pés densa escuridão. Verso 10: cavalgava um querubim e voou. Eita, você já ouviu falar de um querubim? Um querubim que caiu. Ele abraçou. Cavalgava um querubim e voou, sim, levado velozmente nas asas do vento, das trevas. Fez um manto que se ocultou, escuridade de águas e espessas nuvens dos céus eram o seu pavilhão, a sua base. Esse querubim é Lúcifer, que caído abraçou as trevas. Um manto de trevas é a sua vida agora. Está entendendo isso? Mas o que acontece? O Senhor diz, 13: trovejou então o Senhor nos céus. O Altíssimo levantou sua voz e houve granizo e brasas de fogo. Despediu as suas setas, espalhou seus inimigos, multiplicou seus raios e os desbaratou. Meu Deus do céu. Espalhou, irmãos. Se você quiser estudar batalha espiritual, é esse momento aqui. Foi quando Cristo venceu. Na cruz e no inferno. E ele, como estava nesse momento, ele clamou ao Senhor. Ele continuou. E havia uma fala, uma necessidade, um grito na humanidade. Isso é no Salmo 24. Vai para lá, por favor. O Salmo 24, ele trata da glorificação do rei, da sua ressurreição. E aí, veja, o verso 3 do Salmo 24 faz uma pergunta que ficou ecoando pelas gerações. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu lugar santo? Quem é que pode subir aos céus? Quem é que pode estar na presença de Deus? É isso que quer dizer aqui. E aí ele vai dizer: o que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade, nem jura dolosamente, este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Apenas alguém limpo de mãos e puro de coração, veja, só alguém limpo de mãos e puro de coração podia voltar à presença de Deus. Só alguém limpo de mãos e puro de coração podia voltar à presença de Deus. Só alguém limpo de mãos e puro de coração podia voltar à presença de Deus. No final eu falo contigo, pode ser? Amém? Puro de mãos e limpo de coração, que não entregou sua alma à falsidade, não jurou com dolo, com engano. Esse era Jesus, o único que não tinha pecado. O único que não tinha pecado. Amém? Sabe quando Jesus recebeu aquela mulher em flagrante adultério? Vocês lembram desse momento? Está lá em João. Trazem aquela mulher para ser julgada por Jesus. E aquela mulher foi pega em flagrante. Não tinha dúvida. Ela estava em flagrante adultério. Só que aconteceu um negócio errado ali. Trouxeram só ela. Era para ter trazido o homem que estava com ela, para ele também ser apedrejado. A lei dizia isso.
Queriam pegar Jesus, vocês estão entendendo? E aí Jesus lança uma palavra que ecoa pela eternidade: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Não foi isso que ele falou? E o povo, já se sentindo condenado, começou a ir embora. Mas na verdade, deixa eu te perguntar, quem é que não tinha pecado ali? Só Jesus. Todos os seres humanos ali eram pecadores, menos ele. E aí ele profere dizendo assim: aquele que não tem pecado é que pode atirar a primeira pedra. Entendeu isso? Jesus é quem tinha autoridade de condenar. Sabe o que ele fez? Ele disse: mulher, cadê seus acusadores? Foi embora. Então, nem eu te condeno, vá e não peque mais. Essa é a atitude do Redentor diante do pecado das pessoas. Ele sim era limpo de mãos e puro de coração. Continuando lá no Salmo 24. E essa para mim, essa parte é magnífica. Porque ele vai falar de uma geração que busca o Deus de Jacó. Tal é a geração dos que o buscam, que buscam a face do Deus de Jacó. Verso 7. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, e entrará o Rei da Glória. Sabe o que eu consigo ver? Jesus ressurreto. Sabe, Jesus quando ressuscitou, ele teve um encontro com Maria. E ele fala com Maria. E ela diz: mestre, Rabone. Aí ele diz: não me toque. Entenda, isso não foi um momento de estrelismo de Jesus. Ele estava dizendo: não, eu ainda não subi para o meu pai. Eu ainda não, ele como sumo sacerdote, ele precisava apresentar a oferta diante de Deus. No Santo dos Santos do céu. Então ele não tinha feito isso ainda. Então ele ressuscitou, ele precisava subir. E quando ele foi fazer isso, é essa a imagem que eu vejo. Os anjos controladores, o pessoal da segurança, sabe? Os diáconos do céu. O povo da porta. Ei, porta, presta atenção. Tem alguém chegando aí? É uma porta. Abram-se os portais. O rei está chegando. Eles viram a palavra descer. Eles viram a palavra encarnar. Eles viram Jesus, a palavra eterna, se tornar um homem. Mas agora eles estão vendo um rei chegar. Abra a porta porque o rei chegou. Levantai, ó portas, vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Oh, aleluia. Esse é o nosso Jesus, que venceu a morte. A morte, como disse Pedro. Como disse Pedro na sua pregação em Atos, os grilhões da morte não puderam segurá-lo. Não puderam segurá-lo. Sabe, irmãos, aquele momento que antecedeu a crucificação de Jesus. Tem um livro maravilhoso que chama-se Totalmente Pago, do Rick Renner. É um livro muito bom, ele vai falar desses momentos que antecederam a paixão de Cristo, a morte de Jesus. E tem 3 situações lá que me chamam demais a atenção. E eu quero citar rapidamente para vocês aqui. Quando Jesus ia ser preso, não é? Foi interessante que Judas, que o traiu, arrumou um exército inteiro. Diz os comentaristas que tinha pelo menos entre 300 e 600 homens. Rapaz, Jesus era perigoso assim, Precisava de 600... Meu Deus do céu, eles vieram com um exército para prender Jesus, armado até os dentes. Porque sabe-se lá o que Judas disse sobre ele. Sabe-se lá o que Judas falou: olha, rapaz, tome cuidado, vá armado, porque ele tem o poder de levantar até morto. Eita, vamos preparados, né? Vamos preparados. Aí aquela galera chega, isso está relatado lá em João 18. E aquele povo chega, e eles perguntam, Jesus se antecipa, né? Sabendo o que eles estavam fazendo lá. Pelo Espírito ele percebeu. E disse: o que vocês estão fazendo aqui? O que vocês querem saber? A quem vocês estão procurando? Eles disseram: a Jesus o Nazareno. E ele disse: sou eu. E aí aconteceu algo assim, Quando ele disse: sou eu, aqueles homens caíram por terra. Caíram como mortos, como se ficaram desmaiados, cambaleando. Porque essa palavra sou eu
se você for traduzir literalmente, é eu sou. A mesma expressão que Deus falou para Moisés. Eu sou. O poder do eu sou tocou aqueles homens. E eles caíram por terra. E aí nessa confusão toda, Pedrão, né? Tchan! Arrancou a orelha do servo do centurião. Jesus colocou no lugar. Aí Jesus chega para Pedro. Pedrinho, você não sabe que se eu precisar, se eu quiser, eu poderia pedir 12 legiões de anjos? Isso está em Mateus 26. Jesus usou uma palavra grega, né? Legion, que era aproximadamente para 6.000 soldados. Então, se você fizer uma conta rápida, 12 legiões dá 72.000 anjos. Só para você ter noção do poder em potencial de um anjo matou 185.000 pessoas. O poder de uma legião, de 12 legiões, é para eliminar 13 bilhões de pessoas. É mais do que a terra tem hoje de habitantes, gente. Jesus disse: Pedro, não precisa usar o poder que eu tenho disponível, porque eu não estou aqui para ser preso, eu estou me entregando. Ninguém toma a minha vida, eu estou dando ela. Eu estou dando a minha vida. Aleluia. Naquele momento que ele disse, sou eu. Pouco na frente, Marcos vai relatar que um jovem estava enrolado no lençol e saiu nu, correndo. E muita gente acha que era o próprio Marcos, mas não era não. A palavra lençol no original é mortalha. Era um saco de defunto. Você entendeu não? Quando Jesus disse, sou eu, um rapaz ressuscitou, porque ali perto, no Getsemane, tinha um cemitério. Não, você entendeu o poder que estava disponível para Jesus ali? E o poder que ele liberou quando ele só falou algo? Mas esse poder todinho, ele disse assim, calma Pedro. Não é? Calma. Eu estou indo para um lugar que você ainda não sabe. Vamos lá, eu quero terminar com isso. João, capítulo 13. Aleluia, meu Deus. Tenha fé na obra da cruz. João 13, por favor, e eu finalizo com esse. Tem muito mais texto aqui, mas vai ficar para depois. Fica para outro momento. Jesus se reuniu com os discípulos para falar as últimas palavras para eles. Não é isso? Está registrado em João 14, 15, 16 e 17. É o tempo que ele estava se preparando para ser crucificado. E eles estavam numa conversa na ceia, e Jesus conversando com eles, e Jesus fala do novo mandamento. Olha, eu estou indo, mas eu estou deixando um novo mandamento para vocês. Isso está em 13, versículo 34. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vós vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiver de amor uns para com os outros. A forma em que o mundo vai reconhecer você sendo meu discípulo é porque você anda em amor. A forma que as pessoas vão ver que você é filho de Deus é porque você anda em amor. É porque você obedece um novo mandamento. Está entendendo isso? E aí Pedro, 36. Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus, para onde vou, não pode me seguir agora. Mais tarde, porém, me seguirás. Replicou-lhe Pedro, Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida. Respondeu Jesus, darás a vida por mim? Em verdade te digo que jamais cantará o galo antes que me negue 3 vezes. E aí a gente pensa que o assunto acabou, mas você se lembra que não tem capítulo e versículo no original? Continua no capítulo 14.
não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, aleluia. Se assim não fora, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Entenda, eu não quero desprezar o caráter escatológico desse texto, que fala da morada, de morar com Deus, mas o que Jesus estava querendo dizer aqui também, é que ele ia preparar uma morada. Ele estava indo para um lugar que Pedro não podia ir ainda. Ele já estava nesse lugar, um lugar que Adão caiu. Uma vida de santidade e justiça. E Jesus na redenção ia devolver isso para o ser humano. Por isso que ele disse, Pedro, você ainda não pode viver isso. Mas vai chegar um momento que você vai me seguir. E aí, não só me seguir, mas você vai ser a morada. A minha morada. Não fica com o seu coração perturbado. Creia em Deus, creia em mim. Na casa do meu Pai tem morada. Tem habitação para você. Você será a habitação que eu vou fazer. E só pode ser habitação aquele que nasceu de novo em Cristo. Aquele que um dia recebeu pela fé essa obra redentora, que entendeu o que Ele fez e nós recebemos, irmãos. A salvação, ela é gratuita, ela é nos dada de graça. E eu não sei, às vezes é até uma questão de entendimento mesmo. Mas se você ainda não recebeu Jesus, eu sempre que vou evangelizar as pessoas, eu digo o seguinte, olha, se você quiser receber Jesus, você não precisa mudar nada na sua vida. Aí a pessoa já leva um choque, né? Porque ele deve ter aprendido que para ser crente não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo, não pode... Não, calma, para receber Jesus não precisa mudar. A questão é que quando você recebe Jesus, você muda. Todas as pessoas que receberam o Evangelho e quiseram mudar, não mudaram. Mas quando recebe Jesus e espera que Ele mude, eu não estou falando de você ser uma pessoa passiva na sua vida. Eu estou dizendo de um poder que há no Evangelho. O poder do Evangelho é uma boa nova, é uma boa notícia. Deus está lhe dando uma boa notícia, uma boa oportunidade hoje, ou de vir para Ele a primeira vez, ou então de voltar, se você está afastado do caminho. Tem alguém nessa condição aqui hoje? Eu queria muito orar por você. Se você ainda não recebeu Jesus como o Senhor da sua vida, ou está afastado do reino de Deus, essa redenção é sua. Não fique mais longe de Deus. Não fique mais nenhum dia longe do Senhor, porque Ele está voltando. E se tem alguém nessa condição, eu queria que você desse um sinal com sua mão. Queremos orar por você. Hoje é o dia de você voltar, querido. Hoje é o dia de você parar de resistir a Deus. Desculpa, eu não quero ser grosseiro contigo, não quero usar uma palavra grosseira, mas às vezes a pessoa fica, eu não sei, tem um peso. Em nome de Jesus, se tem algum impedimento, que caia por terra. Não fique nenhum impedimento para você se render a Deus. Não fique envergonhado. Não fique achando que você vai ser rejeitado por Deus por coisas que você possa estar fazendo. Não. Como eu já disse, mais uma vez eu vou repetir, você não precisa deixar de fazer nada do que você está fazendo hoje para receber. Você só tem que receber. Você gosta de presente? Quem gosta de presente aqui? Jesus é um presente. A salvação é um presente, é dado de graça. Você só tem que receber. Você recebe e Ele opera. Tem alguém aqui? Eu não vou ficar insistindo. Meu tempo já se foi faz tempo. Obrigado pela paciência. Mas se você quer voltar para o Senhor, ou não recebeu Jesus ainda, por favor, não vá embora sem antes falar com a gente, falar com um dos pastores. Hoje é seu dia, querido. Hoje é o dia de mudar a sua história. Amém? Que Deus abençoe vocês. Eu te amo, povo de Deus. Shalom. Se alguém chegou com algum sintoma no seu corpo, se alguém está com algum sintoma no seu corpo, queria orar por você. Bem rapidinho, por favor. Alguma dor, alguma enfermidade, não vá embora com isso. Não lhe pertence. Não lhe pertence. Venha. Tem alguém?
Pode vir. Alguém que ainda não foi cheio do Espírito Santo e não ora com a evidência bíblica de falar em outras línguas, não foi cheio do Espírito ainda e quer receber hoje, vem para cá que a gente quer orar por você. Alguém assim? Todos salvos, todos curados, todos cheios? Que coisa boa, meu Deus. Amo vocês, Deus abençoe. Deixa eu ver aqui. Graça e paz, gente, boa noite. Que aula poderosa, hein? Muito obrigado, pastor. A gente hoje aprendeu sobre a cruz de Cristo e sobre aquilo que ela representa para nós como cristãos. E sobre a fé que nós precisamos exercer na obra do Senhor. E isso, essa cruz e essa obra, ela muda todas as coisas. Mas agora a gente vai para o nosso momento de dízimos e ofertas. E eu queria que você abrisse comigo em Malaquias, no capítulo 3. Eu vou utilizar a versão NVI. Do capítulo 3, o versículo 7. Diz o seguinte: desde o tempo dos seus antepassados, vocês se desviaram dos meus decretos e não lhes obedeceram. Voltem para mim e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam, como voltar?